Bem-vindo a mais um Câmara Ciência. No programa de hoje, o tema é o impacto da pandemia do coronavírus na economia local, nas micro-relações pessoais, sob o olhar da sociologia econômica. Nosso convidado é o professor doutor André Vereta Naum, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ele também é pesquisador associado ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e ao Núcleo de Estudos em Cultura e Economia da UFRJ. André é mestre em Sociologia pela London School of Economics and Political Science e em Sociologia Jurídica pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. Ele também é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Max Planck na Alemanha. Aproveite! Como grande parte de toda a troca, de todo o consumo ocorreu nos últimos meses por meios digitais, por meio da internet, né? Aqueles que estavam preparados para vender pela internet, que tinham melhores acessos a melhores redes de logística, de distribuição até internacional, no momento que cadeias inteiras foram alteradas, foram destruídas por conta da situação, estavam melhor preparados também para continuar realizando essas atividades comerciais. Então, evidentemente, foi uma situação que privilegiou muito, né, quem já tem mais poder de mercado no mundo digital. A gente já sabe também quanto as grandes empresas, as grandes corporações de varejo que vendem pela internet, né, cresceram muito nesse período, porque a gente precisava, né, ficando em casa, comprar pela internet. Elas já estavam preparadas, elas têm, né, galpões gigantescos, elas têm acesso direto aos produtores, elas tinham muitas vantagens, enquanto que, evidentemente, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, né, teve muito mais dificuldade, continua com muito mais dificuldade. Uma parte desse comércio local, ele é um comércio muito baseado justamente na presença do consumidor, né? Os restaurantes, né? Os cafés, as pequenas lojas que dependem muito de clientela, de freguesia, né? Das pessoas que vão sempre. Então, quer dizer, é muito difícil, né, para essas pessoas e para esses ramos continuarem durante tantos meses, né, parados. Realmente é fundamental, e foi fundamental que existissem algumas formas, né, de crédito, mas não é tão simples, né? Quer dizer, a gente vive uma crise de confiança motivada pela doença, e a gente continua, mesmo com, né, um relaxamento em muitas regiões do país, no estado de São Paulo, muitas regiões do estado de São Paulo, das medidas de isolamento, as pessoas ainda têm medo, né? As pessoas, e um medo fundamentado, né? Então, isso é um grande desafio, né? Entender como as pessoas vão ressignificar suas práticas de consumo, né? E como esse comércio local pode, de fato, sobreviver. Tem algumas iniciativas interessantes, no entanto, de alguns produtores e alguns comerciantes que vêm tentando se unir para, né, juntar esforços para criar plataformas na internet de vendas, né? E, claro, quer dizer, são desafios que eles vão ter que, de fato, vencer para sobreviver num cenário tão adverso quanto esse. Tem muitos tipos de atividades, como eu estava dizendo antes, que dependem realmente desse contato, né? Que você quer ir para um lugar porque o lugar é interessante, um restaurante, um café, né? Tem atividades, evidentemente, que não são substituíveis, todas as atividades culturais, as artes performáticas, quer dizer, não é a mesma coisa você assistir na sua casa, ainda que seja ao vivo, né? Uma peça de teatro, um concerto, um show, né? A gente tem assistido muito a isso, né, ultimamente, e é o que tem mantido um pouco o entretenimento e as atividades culturais, mas eu acho que há um clamor muito legítimo das pessoas, dos profissionais desses ramos para retornar, né? Porque realmente existe um sentido muito particular nessas atividades, né? Não é só
né? Você pensando em alimentação, você não quer só comer, né? Você quer ir a um restaurante que você sabe que tem uma experiência que te agrada, ou também dizer, que tem outras pessoas que frequentam, que são que você gosta de ver, que você quer ver, né? O consumo tem esse lado também, né? Que vai além da mera satisfação de uma necessidade material, né? Isso não é para dizer que na internet essas formas simbólicas não estejam sendo produzidas também, né? Mas eu acredito que não vai desaparecer completamente, não, esse consumo local, esse consumo feito em estabelecimentos físicos, né? Sobretudo nesses setores da economia que dependem muito desse contato presencial, né? Mas é algo que está aberto, né, ao futuro para a gente ver melhor o que vai acontecer. A gente está passando por uma crise em cima de outra crise, né? A situação econômica e social no Brasil não estava boa, né? Ela vinha melhorando um pouquinho, né? Mas quando chega a Covid-19 no Brasil, a renda já era muito menor do que em 2013, né? O desemprego já era maior, o desalento, que é um dado importante para a gente, até, né, era maior, né? A gente tem níveis recordes no Brasil hoje de desocupação, de pessoas que não estão no mercado de trabalho e não estão procurando emprego, que simplesmente sabem da dificuldade ou não têm nem renda suficiente para procurar um emprego, né? Então, isso está em jogo, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente vai assistir nos próximos meses ou até anos. O que a sociologia econômica nos permite pensar sobre essa questão é que existem diferentes formas, né, de satisfazer as necessidades materiais das pessoas, né, de diferentes formas de provisão dos meios necessários à sobrevivência. A gente pensa em mercado, né, mas a gente também tem outras formas, né, a gente tem as nossas relações sociais, né, nas quais circulam bens, normalmente na forma de presentes, na forma, né, de cumprimento de obrigações familiares, pais dão coisas para os filhos, dão coisas, às vezes, para os próprios pais, né? Às vezes a gente reciproca sentimentos de gratidão que a gente sente com amigos, com vizinhos, com relações íntimas, né? Muito do que a gente obtém para sobreviver, e sobretudo a gente sabe no Brasil, nos estratos de renda mais baixa, depende disso, relações familiares, relações de vizinhança. Quando você está passando por uma dificuldade, um familiar te ajuda, um vizinho te ajuda. Eu não diria que existe uma importante resistência social a essa transferência de renda. Não é isso que as pesquisas mostram, né? Se isso vai mudar ou não, quer dizer, nesse momento de crise, né, as pessoas tendem a aceitar mesmo mais essa situação. Um aspecto específico dentro desse jogo, que também está aberto, né, diz respeito a uma ligação muito forte que existe entre a sobrevivência e o trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? As pessoas normalmente associam, olha, para sobreviver eu preciso trabalhar, né? Essa é a forma digna de viver, né? Então, eu não aceito ganhar a vida, ter uma renda, se eu não trabalhar, né? Isso é um componente importante do debate, né? Que eu acho que a gente vai ver. Eu acho que isso, de fato, e muito sinceramente, esse é um fenômeno ainda pouco compreendido pelas ciências sociais em geral. Houve, nos últimos anos, um aumento, né, um fortalecimento dessa concepção, dessa visão social de que não é justo que o Estado, né, vou colocar como aparece normalmente no discurso, não é justo que o Estado banque as pessoas precisam se esforçar, né? Agora, no momento que não tem emprego, né, e que a economia, né, como se dispara, não exatamente parou, mas isso, evidentemente, acaba levando a uma ressignificação disso tudo, né? E, quer dizer, o apoio que a gente vê a esse auxílio emergencial é brutal, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, eu acho, né, que, ainda que, né,
a gente não tivesse uma resistência ou uma contestação majoritária da sociedade brasileira, a presença do Estado, provendo políticas sociais, fazendo transferência de renda, é possível sim que a gente veja um aumento desse apoio, um aumento também da disputa no debate público em torno de qual vai ser o papel do Estado. Está ficando realmente claro que ele tem um papel importantíssimo, né, a cumprir. Agora, realmente, a gente vê muitos países voltando a internalizar as cadeias, né, a garantir que haja produção interna, né. Não sei se isso vai durar muito além das ondas de epidemia, mas é uma tendência hoje. O Brasil pode seguir, sim, sem dúvida alguma, ele pode trilhar essa mesma tendência. Se vai ocorrer ou não, né, é difícil saber. A gente passou, eu acho que a gente também está sendo vítima nesse momento, de um processo pelo qual nós passamos na última década de desindustrialização precoce, né, como se costuma chamar, assim. A gente não tinha completado o nosso ciclo de industrialização completamente, mas por uma série de razões, né, a gente acabou se desindustrializando rápido demais e cedo demais. A gente, hoje em dia, né, a nossa produção industrial é muito pequena, né, comparada ao que já foi, né, e de modo que é difícil imaginar que a gente não continue dependendo dos grandes produtores industriais do mundo para continuar obtendo esses meios, esses bens de primeira necessidade que a gente está precisando, né? Agora, tem sim alguns sinais de que a gente vai aumentar a produção nacional, no território nacional. Quer dizer, a gente basta ver, por exemplo, balança comercial nos últimos meses, né? A gente tem importado menos, até porque tem menos o que importar, né? Tem menos demanda, mas também tem, como eu dizia, essa competição desenfreada pelos bens mais necessários, mais urgentes nesse momento, que a gente não consegue ter acesso a ele. Então, a gente acaba tendo que produzir. É um perigo, né? Se há uma reversão muito rápida dessa tendência, né? Isso pode ter um efeito ruim também sobre a indústria brasileira. Isso acontece em momentos, por exemplo, grandes guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, quando a gente não teve acesso aos bens, né, estrangeiros. A nossa indústria cresceu muito, porque teve que crescer muito, mas logo depois os bens estrangeiros voltam, né, com condições de competitividade, daí a gente tem que se adaptar, né? Isso é algo que tem que ficar um pouco também no horizonte da produção. Agora, para que não haja, né, esse tipo de choque, precisa de uma visão estratégica, né? Precisa de política pública e precisa de uma visão estratégica do próprio empresariado industrial, né? Que por conta justamente dessa desindustrialização, ele tem se tornado menos ativo, né, como um todo, na promoção dessas políticas de promoção da indústria nacional, né? Com algumas exceções, claro. Os grandes grupos varejistas com uma boa presença na internet cresceram, né? Se deram muito bem, na verdade, nessas circunstâncias. Esse é um primeiro. Eu acho que tem que destacar, por outro lado, acho que até por contraste, né, outros setores que tinham tudo, né, para não sobreviver e que conseguiram inventar soluções criativas, né? Tem que dar o devido valor. Eu acho que muito desses setores que eram muito dependentes do contato físico, da presença do espaço, então, a restauração, por exemplo, né, muitos pequenos estabelecimentos que inventaram o que fazem, as formas de entrega, né? E, evidentemente, conectado a isso, a gente dependeu. Quer dizer, quem de fato fez muito dessa economia, né, não parar, foram esses milhões de entregadores espalhados aí pelo Brasil que garantiram que os alimentos, os bens chegassem, né, até as pessoas. Então, eu acho que esses são dois setores, juntamente com
esse setor aí de entrega, né, de logística, de pequena logística, que se sobressaíram, né? A gente vai ver um pouco melhor, eu acho que nos próximos meses também, à medida que as atividades comecem a se retomar, quem conseguiu sobreviver, né? De fato, durante tantos meses, né, um giro muito menor, né? Mas, claro, quer dizer, quem estava na internet teve uma vantagem, né? Ou quem foi para a internet teve uma vantagem, sem dúvida. De novo, quer dizer, o perigo disso é gerar mais concentração, né, de grandes empresas que têm melhores condições, tanto de venda online quanto de logística, de garantir que essas entregas ocorram no país inteiro, não só no seu bairro, não só na sua cidade. Eu diria que a brasileiro entendem muito de economia, né? É imperioso, né, que eles entendam, porque o Brasil ele tem uma trajetória histórica recente, a gente precisa vamos voltar 30, 40 anos, tá? Ele tem uma trajetória histórica marcada por crises de diferentes naturezas, né? A gente tem crise fiscal, crise da dívida, crise monetária, né? Nós tivemos várias crises. Então, para essa porção da população, né, ao menos, que tem 40 anos ou mais, essas pessoas tiveram que enfrentar crises muito graves, né? Sem dúvida alguma, a grande recessão de 2014 em diante foi muito grave. Ela, em termos de redução de PIB, foi a maior? Foi. Agora, para alguém que estava vivo e era economicamente ativo em 1982, quando a gente teve a última grande, né, crise comparável em termos de redução de PIB, não foi a primeira, né? Pessoas que viveram, né, toda a década perdida de 1980, viveram as múltiplas crises de 1990, desenvolveram, né, toda uma forma de lidar com essas situações de adversidade, né? A gente tem também, né, falei de trajetória histórica. Se a gente for, e a sociologia tem muitas pesquisas, muitos estudos debruçando sobre trajetórias ocupacionais, quer dizer, a vida ocupacional de pessoas, né? A gente acompanha, né, o que foi alguém que está no mercado de trabalho há 30, 40 anos, a gente vai ver que são trajetórias marcadas por muitas mudanças. Quer dizer, o emprego formal no Brasil nunca foi, né, a regra, né? Nos melhores momentos históricos, a relação de emprego formal abraçou 50% da população economicamente ativa, né? Então, a informalidade não é algo novo no Brasil, né? O que é muito comum, como eu estava dizendo, são pessoas que têm vínculos formais, daí deixam de ter vínculos formais, passam a informalidade, às vezes passam o desemprego. São trajetórias, né, bastante cambiantes, né? Tem muita mudança nisso. Isso faz com que essas pessoas tenham que desenvolver estratégias para sobreviver em meio a uma grande incerteza com relação à sua renda, né? Nós somos um país que temos inúmeros termos específicos, expressões específicas para denotar isso. Isso diz muito, do ponto de vista sociológico, a gente presta muita atenção nas palavras. A gente fala em bico, em virar-se, né? Outros países não têm essas expressões. Essas expressões, de fato, traduzem o quanto nós estamos, uma grande parte da população teve que aprender economia. Não é a mesma economia que é ensinada na faculdade de economia. Sim, não é, né? Não é curva de juros, não é, né, PIB, né? Agora, é uma economia importantíssima, um conhecimento de economia importantíssimo e de cálculo econômico importantíssimo para sobreviver, né? Inclusive, quer dizer, se a gente quiser pensar relações com macroeconomia, né? De novo, o brasileiro ou brasileira que tem mais de 30 anos, que viveu a inflação, compreende muito bem a inflação, qual é o efeito da inflação, quais são as estratégias para vencer, né, essa inflação. Então, quer dizer, a gente tem um conhecimento de economia, né? Não vamos dizer que a gente não tem, porque é um conhecimento que as pessoas têm que desenvolver justamente para sobreviver. Eu acho que há um aspecto que essa crise vai demonstrar, ou vai visibilizar,
que esse sim eu acho que é um aspecto que, tanto por especialistas quanto pelas pessoas que trabalham, consomem no dia a dia, ele não era tão bem compreendido, que é o aspecto de um aspecto econômico que vai além da produção, da distribuição, da troca, do consumo, que é todo aquele fluxo, né, econômico que ocorre no interior das casas ou no interior das relações familiares, no interior das relações de proximidade. Né? A economia do cuidado, uma economia que muitas vezes não envolve trabalho remunerado, não envolve a transferência de renda, mas se algo ficou claro em meio às medidas de isolamento, é que sem cuidado, sem pessoas dedicando seu tempo, seu esforço para, né, realizar essas tarefas de cuidado, as pessoas não sobrevivem. Né? Pais cuidando de filhos, né? Filhos cuidando de idosos. Né? A gente tem um segmento dessas trocas que é, de fato, né, monetizado, que passa pelo mercado. A gente tem um mercado, a gente tem... o Brasil é um país que exporta faxineiras, né? E tal é a força dessa figura e dessa ocupação no Brasil. Então, nós temos faxineiras, nós temos cuidadoras, nós temos enfermeiras, né? São profissões, né? Nesse caso, né? Que aí a gente está falando de profissões remuneradas, que se tornaram muito mais visíveis. Eu acho que esse aspecto do trabalho, né? Não remunerado, às vezes, também, quando é um familiar, um vizinho que está realizando, tendem a se tornar mais visíveis, e com isso a gente pode ter, né, eu espero que a gente tenha um debate ampliado sobre a importância dessas atividades, o sentido dessas atividades, como, né, fazê-las de um modo justo, né? Quer dizer, como recompensar aqueles que estão dedicando grande parte da sua vida, do seu tempo, para essas atividades de cuidado, né? Porque, evidentemente, quando a gente pensa em economia, a gente pensa no mundo da produção, no mundo do consumo, mas a gente tende a negligenciar esse lado. Esse é um lado sem o qual a economia não existe. A grande contribuição que uma sociologia econômica pode dar à compreensão da situação que nós estamos vivendo é justamente esse sentido de uma economia ampliada, que não se esgota no mercado. O mercado é muito importante, né? Não se trata de questionar o mercado, mas se trata de reconhecer que há outros âmbitos de circulação além do mercado, que produzem solidariedade. Né? Quer dizer, como eu estava dizendo, existe solidariedade que passa pelas relações pessoais que todos nós temos, amizades, famílias, vizinhança, e existe as transferências estatais. Né? Então, a gente tem que pensar como um conjunto. Né? Como é que a gente pensar justamente economia como a substância do que garante a nossa sobrevivência, né? Como um todo. E isso envolve justamente não só as trocas comerciais, mas também as trocas que ocorrem nas relações pessoais e entre Estado e os cidadãos. Né? Eu acho que o que a crise, né, ao escancarar a fragilidade de alguns vínculos com o mercado, tende a fazer é recolocar um debate sobre como nós queremos distribuir. Né? Os arranjos são múltiplos, cada país tem o seu, cada momento histórico tem o seu, mas como nós, no Brasil, em 2020, queremos distribuir esses meios de provisão, o que a gente acha que cabe ao mercado, o que a gente acha que cabe ao Estado, o que a gente acha que cabe a essas relações familiares, pessoais, mais íntimas. Temos uma parcela significativa da população em idade ativa, né, que não está no mercado de trabalho. Né? Ela não está porque não quer, não é tão simples assim. Né? Não é que ela, não dá para usar argumentos antiquados, culturalistas, a pessoa não quer. Claro, ela quer, porque se a gente olha as pesquisas, a gente pode associar esses desocupados, né, a situações de renda muito ruins. Né? As pessoas têm muito pouca renda porque estão desocupados, dependem de outros ou estão se endividando para sobreviver, né, e se endividando a taxas cada vez maiores, porque não tem garantias para oferecer, porque, né,
Então, é uma situação muito grave, muito dramática, né? Não é confortável para essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas, passam para a desocupação porque não há vagas de emprego, né? E ocorre o que a gente chama de desalento. Quer dizer, depois de um tempo, as pessoas param de procurar porque não encontram nada e porque essa parca limitada renda que tem, não querem gastar tomando condução para ir, às vezes, outra cidade, né? Uma cidade próxima ou um bairro distante, né? Então, a gente precisa compreender um pouco melhor esse fenômeno, né? No geral, crescimento econômico, isso no Brasil, como no resto do mundo, está cada vez mais se descolando de produção de emprego, porque a gente tem automação em muitos setores, né? Porque a gente tem ganhos de produtividade em outros setores. A gente não precisa mais. Isso nos leva a pensar, né, justamente o quanto a gente quer manter essa forte relação entre sobrevivência, dignidade e trabalho, né? Renda do trabalho. A discussão que vem ocorrendo nos últimos meses no Brasil e em vários outros países em torno da instituição de uma renda básica, por exemplo, vai nesse sentido. Quer dizer, instituir uma renda básica, né, é desatrelar a sobrevivência do trabalho, né? A gente precisa fazer, evidentemente, uma discussão coletiva, pública, saber, bom, tudo bem, mas quem tem direito a ganhar isso, né, em questão de direito, né, e em que, né, condições, né, para que não pareça também que ninguém mais vai precisar trabalhar. Não é isso, mas, de fato, o que a gente demanda para a economia funcionar de trabalho remunerado é muito menor. Além disso, né, a gente tem um setor que voltou a crescer com muita força, que é o setor da informalidade, né? Então, às vezes como trabalho não registrado, às vezes como trabalho por conta própria. Isso deve continuar aumentando, né? Isso deve continuar aumentando e isso é uma fonte importante de renda para grande parte das brasileiras e dos brasileiros, né? E eu não vejo nenhum sinal ou nenhuma tendência de queda nesse sentido, né? As duas questões, renda básica e informalidade, estão associadas. Se eu não vejo, né, nenhuma tendência de queda ou de redução da informalidade, a gente precisa repensar direitos e políticas sociais para encampar também esse setor significativo da nossa sociedade que está na informalidade. A informalidade no Brasil nunca desapareceu e é difícil acreditar que ela vai desaparecer, né? Mesmo em situações muito boas que nós tivemos na década de 2000, de quase pleno emprego, a gente ainda tinha muita informalidade. Então, ao invés de querer acabar com ela, né, me parece ser muito mais razoável pensar políticas públicas para conceder direitos e políticas sociais a eles também, forma de contribuição ao sistema de seguridade social, né, ou até formas de transferência de renda em situações de emergência, né? Tudo isso são novas formas de solução que estão sendo discutidas por um cenário, né, que eu acredito que não vá se reverter tão facilmente assim por muito tempo. Evidentemente, antes da pandemia, os nossos arcos de relações já são muito segregados socialmente e espacialmente. A gente não frequenta todos os espaços sociais, ninguém pode, né, frequentar todos os espaços sociais, nem, né, tem relações em vários grupos muito diferentes do interior de uma sociedade. A gente acaba, né, se relacionando muito mais com os nossos semelhantes, em termos de renda, em termos de área da cidade, né? A gente chama importante segregação no nosso país, que também é racial, né? No entanto, né, essa crise motivada pela pandemia, ela intensifica muito esse estreitamento. O nosso arco de relações fica muito mais estreito. Né? Por mais que a gente tivesse essa segregação, muitas pessoas iam trabalhar num bairro diferente da cidade
e ainda que fossem de automóvel, com o seu próprio automóvel, tinham que passar por avenidas, por ruas, tinham contato com outros grupos, com outras pessoas da sociedade que são muito distintas, né? A gente está deixando de ver isso, né? E isso tem um risco muito grande, né, para solidariedade, né? Se a gente não vê a necessidade de um outro que é distante, se a gente não vê, né, a emergência, né, pelo qual outros grupos estão passando, a gente tende a não se solidarizar, né? A gente precisa ter acesso a essa visão para entender que existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com demandas diferentes, passando por situações diferentes, né? Um outro aspecto relacionado ainda à sociabilidade que se tende a entrar em crise, né, é um aspecto temporal, que é o aspecto da sincronicidade. Isso é um aspecto importante do consumo no comércio local. O comércio local tem um horário de funcionamento, né? As pessoas têm um horário para almoçar, têm um horário para jantar, tem uma janela, claro, as pessoas não comem à mesma hora. Mas não é comum a gente ver nas cidades do estado de São Paulo, né, pelo menos no mundo urbano, as pessoas almoçando, sei lá, antes das 11 ou depois das 15, né? É raro. Né? Então, isso gera uma sincronicidade. A sincronicidade faz com que as pessoas se encontrem, né? O comércio local tem um aspecto importante que o consumo pela internet não vai poder ter, de gerar esses encontros, né? E isso é preocupante. Isso é preocupante porque a gente perde uma visão mais ampla de sociedade, né? A gente não tem espaços públicos, né? Quer dizer, o comércio é o único espaço público, né? As praças, os parques, né? É importante pensar formas de uso seguro desses espaços, né? Nesse momento, para que a gente volte a ter uma sociedade, e não só uma sociedade marcada pela sua família, pelos seus amigos mais próximos, pelas pessoas que você pode ver por alguma plataforma de comunicação digital, né? Então, estou colocando isso porque também, à medida que a gente recupere esses espaços públicos, né, a gente tem que valorizar esses espaços públicos, a gente pode vir a ter, né, uma valorização de todas as trocas que ocorrem localmente, né? E isso, por sua vez, alimenta justamente essa solidariedade, né? Um pouco mais ampla do que os confins aí das pessoas com as quais nós nos relacionamos por meios eletrônicos ou a que nós ainda vemos sob isolamento.